Olá pessoal, eu hoje vou fazer um bolo com farinha maisena. É um bolo muito fofinho que mantém-se assim durante bastante tempo quando colocado num tupperware. Vou utilizar 100 gramas de farinha maisena, para quem não sabe é farinha de amido de milho, 100 gramas de farinha de trigo, uma colher de sobremesa de fermento, também um pacotinho de 8 gramas de açúcar baunilhado e 200 gramas de açúcar normal. Vou utilizar 6 ovos e vou separar as gemas das claras. E para o fazer vou usar este meu utensílio apropriado para isso. Raspas da casca de meia laranja, mas também se pode utilizar limão. Vou precisar de um recipiente onde vou bater parte do preparado. Claro está, vou precisar da batedeira. Vou precisar ainda de mais 2 recipientes, um onde vou bater as claras e o outro para o lixo. Também será necessário uma espátula de silicone. Tenho já todos os ingredientes medidos e pesados em recipientes diferentes para ser mais fácil localizá-los. Vou começar por separar as gemas das claras. Tenho à minha frente o utensílio que me vai ajudar nesse processo e que já utilizei noutras receitas. É um copinho transparente que tem uma peça branca amovível em cima. Esta peça tem um baixo relevo redondo no meio, onde vai ficar a gema, e umas aberturas ou rasgos por onde vão passar as claras para o copo. Bato com o ovo na borda do copo, tento localizar mais ou menos o meio deste e com os polegares separo as cascas, deixando cair o ovo. Para que a clara se separe mais rapidamente a gema, podemos ir suavemente com os dedos, passando à volta dela. Depois da clara cair toda para dentro do copo, pego na parte amovível, onde fica a gema, e vou deitá-la dentro de um dos recipientes onde vou bater parte do preparado. E repete-se este processo até estarem os 6 ovos. Convém termos sempre um recipiente ao lado para pormos as cascas, para que assim o processo seja mais fluido e rápido. Agora abro o pacotinho de açúcar baunilhado e junto aos 200 gramas de açúcar normal. De seguida deito os açúcares para dentro do recipiente onde já tenho as gemas. E depois deito a raspa da casca da laranja, que equivale a mais ou menos a uma colher de sobremesa. Coloquei a tampa no recipiente, esta tem um buraco no meio, onde vou colocar as pás da batedeira. É sempre bom porque caso haja salpicos não suja tudo e também por uma questão de segurança. Depois ponho a ficha na tomada, ligo a batedeira e vou aumentar a velocidade aos poucos. Vou bater durante cerca de 2 minutos até ter uma mistura bem homogénea. Agora vou bater as claras em castelo. Eu coloquei-as dentro de um recipiente redondo, fundo e de aço inoxidável, tipo uma saladeira. Como sempre, vou começar devagar, aumentando aos poucos, e vou bater durante cerca de 3 a 4 minutos, até ficarem bem firmes. Depois deito-as aos poucos no outro recipiente onde tenho a mistura dos açúcares com as gemas. Envolvo-as bem com a espátula de silicone em movimentos circulares, de cima para baixo. Em movimentos circulares e suaves, até ficar tudo muito bem envolvido. O próximo passo é fazer o mesmo com as farinhas. Juntei o fermento à farinha de trigo. Vou começar por deitar a farinha de trigo aos poucos, envolvendo bem com a espátula de silicone, com os mesmos movimentos suaves, e depois faço o mesmo com a farinha maisena. Entretanto, com um pouco de margarina, unto bem a minha forma redonda, com cerca de 22 cm de diâmetro, e também tem o cone no meio. Depois coloco um pouco de farinha e passo com a mão suavemente para espalhá-la bem por toda a forma. Agora é só colocar o preparado todo muito bem envolvido dentro da forma e levar ao forno. Agora coloco no forno a frio para cozer durante no máximo 35 minutos a 190 graus, porque se ultrapassar muito este tempo ele pode ficar seco e depois já não fica tão fofinho. Se pré-aquecerem o forno é entre os 20 e 25 minutos, no máximo.
Ao fim dos 30 a 35 minutos, abre a porta do forno para ir deixando arrefecer e tirá-lo em segurança. Para o desenformar, coloque um prato um pouco maior que a forma por cima desta, vira-o sobre o prato e puxa a forma para cima. E aqui está ele, super fofinho. Vou cortar uma fatia para experimentar e acompanhar com um cafezinho, como sempre. Espero que gostem e partilhem, comentem, deixem um like, subscrevam o canal e ativem o sininho.